Olá, para todos vocês que nos acompanham nesse Corpo e Espírito, o vídeo de hoje vai falar sobre o elevado e decaído, mas nós vamos, antes de tudo, cumprimentando a comunidade Paz e Bem, a comunidade da Pós-TV 247, do canal Filosofia e Movimento. Eu sou a Carla Pavão e aqui conosco a professora Fernanda Carlos Borges, que vai começar a introduzir esse assunto. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Então, gente, vamos falar hoje sobre essas ideias, né, do elevado e do decaído, né? A pessoa elevada e a pessoa decaída. Essa ideia, isso inclusive está na mitologia, né? Os anjos que caem, os anjos caídos, né? E que ao cair perdem o estatuto, né? Perdem a elevação espiritual, né? E também a gente fala assim das pessoas decaídas, o decadente, né? É uma coisa que está na nossa linguagem popular. E as pessoas têm muito medo, né? Tá aí uma das coisas que as pessoas têm muito medo é de decair, né? Decair. E decair é cair mesmo, né? Assim, são pessoas que caem, né? Caem nas suas vidas, né? E aí, então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? A questão do decaído. E depois falar um pouquinho também dessa ideia do elevado, né? A pessoa é elevada, eu sou elevado. O que quer dizer essa elevação quando a gente pensa em corpo, né? E aí eu acho que é importante a gente falar isso, porque colocado desse jeito, como a gente está colocando, né? O elevado e o decaído, parece que são duas condições opostas, né? E ou você é elevado ou você é decaído, uma coisa ou outra, né? Será que é assim, né? Será que tem que ser assim? Então, eu queria trazer um pouquinho essa questão para a gente conversar. E aí, eu queria começar com isso, Carla, falando da questão do nosso sistema sensório-motor, né? A nossa postura, a postura do corpo humano, ela é algo extraordinário entre os primatas, assim, né? Nenhum outro, os nossos primos não têm a nossa postura, que é bípede, com as mãos soltas, e é uma estrutura muito tendente a cair. Então, a gente tem uma tendência muito grande à queda, a cair. Então, nós todos corremos o risco contínuo de decair, né? Mas o que isso é muito importante, é um medo, né? Então, o Gaiarsa, ele dizia assim que esse medo da queda, ele é muito estruturante da subjetividade humana. Porque a dignidade, ela está associada a manter-se em pé, a conseguir ficar em pé sem cair. Então, ela está associada à verticalidade, aos esforços antigravitacionais, de não cair e me manter em pé. E aí o elevado é aquele que se identifica com os esforços antigravitacionais que consegue ficar em pé. Agora, isso tem a ver com os fatos reais da vida. E vamos lá, então, assim, então isso é um fato do corpo. Assim, a gente tem medo de cair ou de decair, porque, de fato, nos mantermos em pé é mesmo uma coisa complicada, né? A estrutura biomecânica da postura é extremamente complexa, é humana, né? A estrutura biomecânica humana. E os esforços antigravitacionais a gente experimenta mesmo como dignidade, né? Eu consigo ficar em pé. E aí tem todas as histórias. A pessoa tenta me derrubar, eu consigo ficar em pé. A pessoa tentou me dar uma rasteira, eu consigo ficar em pé. A pessoa quis me colocar para baixo, mas eu consegui ficar em pé. A gente fala, inclusive, desse jeito, e a gente não fala à toa desse jeito, porque realmente é um esforço muito grande manter-se em pé, né? Agora, manter-se em pé não é só manter-se em pé, assim, na coisa mais imediata, funcional. E aí que eu acho que a coisa começa a ficar mais interessante. Porque manter-se em pé também é sustentar uma determinada posição no mundo e sustentar uma determinada atitude. Porque isso que é a atitude do corpo, a forma do corpo, o modo como a gente se projeta no mundo, é organizada sobre a postura. E é o medo de perder a atitude que está associado ao medo de decair, ao medo de cair, ao medo de perder a posição que é engendrada, sustentada na atitude, no lugar que a gente acha que deve manter na vida. Essa é a questão. Eu estava lembrando de uma aula que a gente fez no curso lá do Gaiaça,
quando você dizia a importância de sustentar a atitude, inclusive perante as mentiras que às vezes as pessoas falam, né? Que isso tinha a ver, inclusive, com o corpo, e de certa forma eu passei a usar isso, né? Que você consegue, de alguma forma, a pessoa pode até não mudar a versão dela, continuar mentindo, né? Mas você consegue manter esta dignidade de dizer para a pessoa, olha, isso não é verdade. Então, em alguns conflitos pessoais que eu tive, eu lembrava dessa aula e fazia uso dessa dica aí para as pessoas entenderem como isso influencia bastante a nossa vida. E que é a diferença entre o que a gente vê e o que a gente ouve, né? Mas isso aí também eu acho que eu queria fazer um vídeo só sobre isso, porque tem gente que usa isso para criar um olhar paranoico, sabe? Que é a questão do, ao invés de aceitar o fato, querer ficar justificando o comportamento do outro com base numa perspectiva paranoica. Quer dizer, então a pessoa está vendo, mas a interpretação que está fazendo é paranoica. Não está só vendo o fato, está vendo aquele fato dobrado sobre ela. Uma coisa é você ver e pá, outra coisa é você ver e começar a julgar e supor um monte de coisa que às vezes nem é. As relações causais não são aquelas que você está supondo diante do fato que você está vendo, né? Então, o que acontece é o seguinte, assim, agora sim, algumas pessoas decaem mesmo nas suas vidas, né? Elas estão fazendo um rumo, estão trilhando um certo caminho, né? Estão sustentando uma certa posição no seu corpo e sustentando esse corpo para se manter num determinado lugar ou para percorrer um determinado caminho, e aquilo não dá certo. Aquilo não dá certo por vários motivos, né? E agora mesmo na pandemia a gente está vivendo um pouco isso, né, Carla? Porque a gente, quantos projetos de vida, quantas coisas que as pessoas estavam planejando e que nessa situação foram simplesmente cancelados porque não tinha como dar conta. Então, isso as pessoas caíram, né? Caíram. E possivelmente muitas entraram numa fantasia de decair, de decadência também, né? Estou em decadência, decaí, e aí o medo de permanecer no chão, né? O medo de permanecer derrubado, né? Então, aí que eu queria entrar com a questão do elevado. Assim, se a gente for pensar em termos de postura, a gente está o tempo todo com risco de queda real, e essa queda não é só queda técnica, né? Mas também é uma queda que envolve isso, né? O modo como a gente se sustenta, como a gente mantém as nossas atitudes, o modo como a gente se posiciona para percorrer um certo caminho com outras pessoas. Com risco de perder isso, de cair, de se perder deste caminho. Então, de um lado, a gente tem esse risco real de se perder nesse caminho, e de um outro lado, a gente também vai sustentando algo de elevado, de antigravitacional, que é esses esforços que a gente faz para se manter no alto, para se manter em pé, né? Para se manter nesse caminho, nesse projeto que a gente criou e está tentando sustentar no corpo. Então, se a gente olha assim, de um lado o elevado e de outro lado o decaído, parece que são duas coisas separadas, ou você é elevado ou você é decaído. Mas se a gente olha esse movimento, que é ao mesmo tempo me apoiar sobre a terra, resistir a ela, tropeçar aqui e reerguer de novo, a gente está o tempo todo num meio, num entre cair e elevar-se. Não é? O fato da vida não sei, a minha vida é assim e tudo, e parece quando a gente vai estudar como que é o comportamento no corpo, também é assim, né? A gente está o tempo todo se inclinando, tropeçando, às vezes caindo, às vezes cai mesmo, né? Cai e fica lá caído. Aí levanta, se eleva, se curva, se eleva. Tem um movimento que é entre o elevado e o decaído. É isso que eu quero dizer, né? Nem tanto decaído, nem tanto elevado. Sabe o que eu lembrei? Daquele filme do Wim Wenders, O Asas do Desejo, que tem o anjo decaído. Ele é decaído, mas ele também é elevado. Exato. Ele é decaído e ele é elevado. E aí, quando a gente fala que as pessoas decaíram, né? O que a gente está imaginando? Assim, essas pessoas, elas estavam numa determinada posição no mundo, sustentando determinadas atitudes e
vinculadas a um certo ambiente que elas mantinham, né? Ou que as mantinham, e aquilo se desfez, aquilo se perdeu. Então, a pessoa ficou decadente, ela caiu daquele lugar, ela caiu daquela posição, né? Mas a gente, às vezes, nem sempre está vendo quanto que essas pessoas estão se levantando novamente, se reelevando num outro lugar, num outro ambiente, fazendo outras adaptações fora das expectativas iniciais, né, de onde elas estavam e de onde elas caíram. Então, por quê? Porque é muito cruel, assim, quando a sociedade, ela limita a ideia de elevação, né, ou de dignidade, ou de honra, a partir de parâmetros muito pequenos, a partir de parâmetros muito estreitos como esse, né? De uma pessoa que está numa certa posição, decai, cai daquela posição e ocupa um outro lugar e ocupa um outro ambiente e se continua vivendo e se readaptando em outro tipo de ambiente que não era aquele das expectativas sociais iniciais, que envolve a expectativa da família, expectativa da vizinhança, expectativa dos amigos, né? Porque essa pessoa que caiu daquela posição social, ela se levantou numa outra posição. Então, habitando um outro ambiente. E construindo uma outra história a partir dali, né? Então, mesmo tendo caído, ela também se levanta, ela também se eleva numa outra circunstância para sustentar aquele caminho, né? É o que eu estava dizendo, quando a vida social ela é muito rígida e exige das pessoas que elas respondam a algumas expectativas, né? Que tem muito a ver, às vezes, com a ideologia, né? Do sucesso, do manter-se lá e do conquistar determinadas coisas. Quando as pessoas saem dessas expectativas, elas decaem dessas expectativas e reconstroem um outro tipo de vida, é como se elas estivessem absolutamente decaídas, né? Absolutamente caídas. E com isso elas perdem, então, a admiração, a dignidade, às vezes até a ideia de honra, né? Isso acontece muito, né, no meio social que eu estou inserida, porque as pessoas acham assim, tiveram menos que os pais, né, em termos financeiros, sociais, né? Mas a contrapartida é o seguinte, que você tem, se você avança numa outra questão, por exemplo, eu nunca tive como meta ter posses materiais, né? A minha questão era uma questão da espiritualidade, da intelectualidade, que tudo isso eu estou construindo, né? Então, para mim, assim, não faz diferença. Você tá. Agora eu tenho muitas pessoas conhecidas que entram numa depressão muito profunda, né? Assim, elas caem por conta disso. como se fosse definitivamente, né? Porque a depressão é isso, não dá vontade de levantar, não tem inspiração para levantar, a pessoa está absolutamente caída, né? Aí isso tem a ver com uma ideia de honra, que é uma ideia de honra de uma atitude para o mundo, assim, para um olhar visto de fora. Então, a minha honra depende dos parâmetros deste olhar de fora que me vê, que nos vê, né? E aí o Edgar Morin, no livro dele, muito interessante, chama Os Meus Demônios, que ele conta sobre, é autobiográfico, né? Ele tem um momento que ele fala que é preciso repensar essa ideia de honra, porque a honra ela tem a ver com a experiência interna do sujeito de ter conseguido manter-se, produzir um caminho, apesar de todos os tropeços que toda vida tem. Essa é a questão. Então a honra deveria ter muito mais a ver com essa compreensão interna dos esforços que cada um fez para sustentar e sustentar-se nas suas próprias vidas, lidando com todos os desafios que todos nós enfrentamos na nossa vida, né? Então, assim, por exemplo, caí nessa situação, mas me reergui nessa outra situação, né? Assim, cada um sabe o esforço que tem que fazer para manter-se em pé e para produzir um caminho. Então, isso é corpo mesmo, mas isso também é um corpo produzindo direção, sentido, conexão com o ambiente, vínculo, que podem ser os mais diversos possíveis.
Então, a honra, estando associada a esse trabalho, a esse esforço que cada um de nós tem, que todos nós temos, né, de nos mantermos em pé, conectados, produzindo ambientes, produzindo caminhos, fazendo coisas, né, permanecendo vivos, com voz, com criatividade, com cuidado das nossas vidas, conseguir manter isso cada um sabe. Porque essa vida, ela oferece desafios para caramba, né? O capitalismo esmaga pessoas, não é? A falta de recursos no mundo capitalista esmaga pessoas. Assim, a questão do... Então, todos nós estamos sujeitos a empurrões, tropeções, esmagamentos. Enfim, cada um de nós sabe o que teve que passar na vida e como que fez para sobreviver até agora. Se está vendo o vídeo é porque sobreviveu, né? Se nós estamos fazendo o vídeo é porque nós sobrevivemos. Então, ele fala isso, né? Então, a gente tem que repensar a honra não para as expectativas daquele mundo específico que acha que ser honrado é ter conquistado aquelas coisas que determinam a ideologia do nosso mundo, mas nesses esforços que todos nós fizemos para conseguir nos mantermos minimamente, medianamente, né? Não sei se inteiramente sãos, conectados, né? Cultivando boas relações com as pessoas que a gente gosta, com os nossos filhos, amigos, trabalho, movimentos sociais, comprometimentos políticos, e etc., né? Então, no sentido assim que uma queda não determina a desonra. Porque uma queda é só um equilíbrio que não deu certo, uma estrutura que se desfez. Mas, a partir disso, a lei é levantar-se. A lei é levantar-se. Que eu queria te perguntar se você não quer comentar alguma coisa do caso lá da menina, da Mari Ferrer lá. Então, essa mina é incrível. Assim, aqueles caras derrubando, o que eles estão fazendo ali? Chutando. Olha só, gente, eu estou falando isso, mas é isso que eles... Empurrando ela, esmagando ela, apertando ela, espremendo aquela menina. E ela ali, embora chorando, claro, uma violência absurda, firme. Você viu nas imagens como ela se mantém firme, em pé? Quer dizer, ela sabe da própria honra, por mais que aqueles sujeitos quisessem derrubá-la, fazer dela uma decaída, ela manteve-se elevada, ou seja, ela manteve-se em pé naquela situação. Eu imagino que depois ela pode ter dado uma caída, chorado muito, deitado, muito triste lá, né? Deitado mesmo, precisando deitar para... Nossa, né? Nossa, a canseira que ela teve para segurar aquele corpo, assim, né? Mas você vê o quanto que ela se manteve elevada, o quanto que ela se manteve em pé, sofrendo todo aquele tipo de empurrão, de ataque, de esmagamento, de tal, né? Ela se manteve honrada por si mesma, porque se ela dependesse da avaliação deles, ela era desonrada. E o Rodrigo Constantino, fiquei sabendo hoje, falou no programa dele na Jovem Pan, que se uma filha dele fosse estuprada, que ele dava bronca na filha. Porque o que ela estava fazendo para se colocar nessa situação? O que aconteceu com o Rodrigo Constantino? A Jovem Pan demitiu. A Jovem Pan demitiu o Rodrigo Constantino. A Jovem Pan, hein? É super conservadora, né? E que tem posições, quer dizer, o Rodrigo Constantino ultrapassou todos os limites possíveis. Assim, caiu, desonrado, né? Agora, o Rodrigo Constantino, nessa questão da honra e da desonra, né? da decadência. Quer dizer, o Rodrigo Constantino, ele quer manter o mundo em pé de um determinado jeito ali, tão limitante, tão limitado, que ele quer que o mundo inteiro se curve ao seu limitado equilíbrio. Ele tem aquela limitaçãozinha ali, a vida é assim, a vida tem que ser assada, a situação é essa. Qualquer coisa que saia daquilo ali
ele não aceita, né? Ele não aceita. O que aquela menina estava vivendo? Ela estava, todos eles se movendo para derrubá-la, que fez fotos que não devia, que exibiu não sei o que, se fazendo de santinha, que segundo a fala deles. Aqueles caras, né, presos em sistemas de equilíbrio muito limitados e limitantes, querendo que a complexidade do mundo se curva ao tamanhinho daquele equilíbriozinho mesquinho deles, e ela, e desse ponto de vista, ela é a desonrada, ou seja, condenada à queda, à decadência, ser uma mulher decaída, e ela firme e forte ali se sustentando e mantendo a sua honra, né? E aí a importância do movimento feminista, porque essa coisa de manter-se em pé não é só individual, porque existe uma coisa do nosso sistema de equilíbrio que é também, às vezes, a gente precisa de apoio para poder. Mas imagina você está subindo uma escada muito íngreme, ela tem o corrimão, a gente precisa do corrimão para poder subir aquela escada para se apoiar. E assim é no nosso equilíbrio das relações sociais e pessoais também. Às vezes a gente precisa de um corrimão e de um apoio para poder ficar em pé e para poder se reerguer e para poder continuar caminhando. Então, no caso do movimento feminista, quando a rede social inteira entra a favor dela, é um corrimão que ela está se segurando para conseguir se manter em pé e subir essa escada e se levantar. Não cair definitivamente, se manter em pé. Então, esse apoio na rede social é incrível, foi muito incrível, né? Que impede ela de ser sucumbida na decadência que aquelas pessoas do tribunal estavam querendo jogá-la, ou que o Rodrigo Constantino jogou. Né? Eles queriam derrubá-la, fazê-la cair definitivamente. E as redes sociais têm mantido. Aliás, também, esses caras eles vão ter que responder por terem humilhado ela, né? Já tem ação para que eles respondam. Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui direito qual é a coisa. Que posso... Olha só. Quer ver? Ó? Então, as organizações já estão se envolvendo. Tem uma rede de apoios, né? Então, eu imagino de corrimões para que as pessoas, para que ela possa se manter em pé, se segurar, né? E, assim, uma força externa para que ela continue mantendo-se elevada, né? Então, olha só, o juiz Robson Marcos, isso aqui é uma notícia da revista Fórum, o juiz Robson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pode virar alvo de uma reclamação disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, né? Após aquela humilhação a qual ele submeteu a Mariana, né? E o Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes disse que, de fato, ele submeteu a menina a uma humilhação. Então, agora você imagina as mulheres antes da gente ter todo o movimento feminista, antes da gente ter todos esses movimentos sociais por direitos humanos, uma mulher que estivesse numa situação dessa, mesmo que ela quisesse ficar em pé, reerguer-se, elevar-se novamente, todo esse sistema de equilíbrio limitado do entorno desse pensamento machista, que tem só um modelo de vida como possível e que só permite que as pessoas sejam dignas quando elas não saem fora, né, não tropecem em alguma situação, iriam trabalhar para derrubá-la e ela nunca conseguiria se reerguer novamente. Então, a importância dos movimentos sociais para a gente se reerguer. Mesmo a questão política, de partidos políticos. Estão querendo tirar a aposentadoria dos idosos, né? Assim, eu mesmo vou me aposentar agora super tarde. Você também, né? Então, duas, né? E muita gente, né? E ainda vou me aposentar tarde e sem ser 100%, assim, vai ser... Enfim. Mas, então, fui derrubada, né? O meu caminho foi... Algo cruzou o meu caminho e eu balancei, né? Na hora que a gente também entra na militância política, nos movimentos de rua, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, são conexões, corrimões, apoios que nos ajudam a manter em pé. Manter em pé. Então, é muito importante lembrar isso, porque essa coisa do cair e do se levantar nem sempre é uma coisa que você faz isolado. Claro que às vezes você está sozinho, você tem uma queda e você vai lá e busca inspirações, né, muito internas, motivações para reerguer-se e ficar em pé. Mas quando tem essas conexões com o mundo, isso é muito mais eficiente,
porque inclusive nos Mas faz pertencer, né? Entre nós progressistas, né, e com tantas mulheres feministas, é impressionante, porque você fala meia palavra, você recebe uma rede assim de solidariedade imensa que você já passa a se sentir melhor, entendeu? Por pior que você esteja, né? Eu ano passado passei uns perrengues aí grandes, nem cheguei a falar qual era, mas da comunidade Paz e Bem mesmo, nossa, eu recebi tanta mensagem, tanto que aquilo parece que você respira, né? Você fala, agora eu Não, posso você tem sustentação, você deixa de estar caída, esmagada, né, para ter uma rede de apoio. Claro que você tem que tomar cuidado também para que esse apoio não se transforme numa dependência assim, absoluta, de modo que você não consiga soltar e tentar se balançar também, né, por conta própria. Então, esse trânsito entre o que é com o outro e o que é com você mesmo é um dos aspectos do balanço que a gente fala tanto do grupo de Filosofia em Movimento, né? Balançar, né? É ponderar todas essas relações, né? Eu estou criando grupos nas redes sociais para a gente conversar esses tipos de coisas a partir das nossas próprias vidas, né? Grupos destinados à questão do cuidado, cuidado do outro e cuidado de si. Então, quem quiser mandar um e-mail para participar dessa rede, desses grupos, manda um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com, tá bom? E vem pensar isso de perto comigo. Tá, você já sabe em quais redes? Vai ser, por exemplo, WhatsApp ou vai ser Facebook ou você está definindo? Não, é Zoom. Zoom? Tá Zoom. bom, tá bom. Zoom, e aí Então, tem grupo no Facebook, vai ter grupo no WhatsApp, mas a gente vai conversar pelo Zoom, a gente vai trabalhar essas coisas a partir das próprias experiências reais de vida, né? Destinado ao cuidado com base nessa perspectiva, com base no Zoom, que é o que a gente faz no grupo de Filosofia em Movimento, Carla, nos presenciais, né? Só que agora eu vou fazer uma outra rede pelo Zoom, assim, focado nessa questão que é o legado do Gaiarsa, que é o livro que a gente acabou de publicar. legal. Então, para você que se interessa pelo assunto, também compre o livro, a editora Sumos, né? Você pode pedir pelo site. E se inscrevam nos canais, no Paz e Bem, no Filosofia em Movimento, na Pós TV 247, para nós ampliarmos essa rede. É importantíssimo que vocês curtam os vídeos, que compartilhem se puderem, porque isso nos ajuda junto aos algoritmos e fortalece essa rede de apoio que nós estamos falando aqui, para que nós possamos balançar. Um beijo grande, obrigada. Balançar juntos, ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. É muito boa essa metáfora. Ela é sensório-motora, né? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente balança junto. Às vezes solta aqui, mas segura ali. Dentro do movimento, né? Não isolado. Então vamos lá, quem não balançou, balança agora, gente. Um beijo grande, paz e bem. Beijo grande, gente. Até o próximo.